fazer a cenazinha pra fazer a thumb. Tá ligado que os youtubers fazem? Não sei o que e olha no que deu, daí tem tipo um momento dos vídeos que eles param assim e fazem tipo... Tá ligado? Pra daí o cara pegar aquele... Pra o editor pegar o take e usar como... Sabe que você vai virar intro do PR agora, né? PR14! Daí começa. Thiago, tu tira a primeira parte. Fala Dev, beleza? 14ª edição do PR começando agora, nessa maravilhosa quinta-feira. E aí, uma coisa que eu já quero alertar pra vocês é que as nossas temporadas aqui do PR vão durar sempre um mês, ou 4 episódios, 4 semanas na verdade, sei lá. Hoje é o último episódio dessa segunda temporada. E aí a cada temporada a gente vai inovando, mudando um pouco o quadro, mas sempre com a mesma essência de trazer as perguntas que vocês têm aí na comunidade, o que o pessoal posta no YouTube, no Twitter, no Instagram, trazer aqui pra dentro do quadro e responder cara a cara, sem enrolação. E aí, nos 2 primeiros episódios dessa temporada, a gente falou muito sobre carreira. Depois, no terceiro episódio, a gente falou já voltado mais para código, mandou uma pergunta lá no nosso Twitter da Rocket City, vocês mandaram várias perguntas lá baseado naquele tweet que a gente fez. E aí agora a gente vai continuar com essas perguntas voltadas mais para código, perguntas mais técnicas. Então, sem enrolar, senão o time de conteúdo enlouquece com o tempo do quadro, né? Ficam falando aí que eu falo que vai durar 30 minutos e dura mesmo, então é isso aí. Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta do Jorge Henrique. Ele mandou isso aqui no último episódio, já do PR, no PR13. Ele falou, eu sempre ouço a famosa frase, tenha uma boa base de J... Ah, eu esqueci. Léo, manda um salve. Salve! Voltando, eu sempre ouço a famosa frase, tenha uma boa base de JS para poder partir para um framework. Mas afinal, o que precisa dominar para se ter uma boa base? Vocês me inspiram todos os dias, muito obrigado. Valeu, Jorge. Eu não concordo totalmente com essa frase. E assim, esse boa base, ele é relativo, né? Boa base pode querer indicar muita coisa. O que eu quero dizer que eu não concordo muito com a frase? Eu não acho que você precisa ser um especialista na linguagem de programação, por exemplo, no JavaScript puro, antes de partir para um framework. Eu acho que o framework também, né, ou a biblioteca, quer chamar o React de framework, chama do jeito que quiser, mas o que a gente for estar utilizando ali, a ferramenta que a gente vai estar utilizando ali no dia a dia, por exemplo, um React da vida, um Vue, um Angular ou qualquer coisa assim, também vai nos ajudar a entender a base do JavaScript. Não é que a gente tenha que abandonar totalmente os estudos dos fundamentos da linguagem, mas geralmente para o mercado isso não é o mais importante. Você entender o que são generators, iterators, o que é prototype, o que é o contexto e tudo mais. Claro, tem coisas que você com o tempo vai entender e vai dominar. Mas eu acho que essa boa base não precisa ser algo muito completo, não. Então, para não ficar numa resposta, na verdade, muito só falando e não diz nada, eu acho que hoje a boa base de JavaScript para você conseguir entrar já de cabeça num framework ou numa biblioteca é dominar, claro, toda a questão de sintaxe da linguagem, né? Conseguir entender todas aquelas coisas que são compartilhadas entre várias linguagens, entendendo o JavaScript. Isso entra toda a parte de funções, estrutura de repetição, classe, toda essa parte assim. E aí, depois disso, eu acho que no JavaScript hoje é muito importante você dominar o que são promises, callbacks e também dominar as novas APIs, né, as novas versões do ECMAScript. Então, desde o ECMAScript 6 para frente, assim que é o 8, a questão do spread, REST operator, essas coisas eu acho extremamente importante antes de você iniciar com a biblioteca em si. Não é que não dá para aprender quando você já está trabalhando ali com a biblioteca, mas você vai ter algumas dificuldades porque algumas libs, alguns frameworks desses já usam essas funcionalidades do JavaScript meio como padrão, assim, em muitas funcionalidades. Então, aprende isso e depois pode ir de cabeça, sem problemas nenhum, e deixa para estudar o restante dos fundamentos mais depois. E agora a segunda pergunta desse PR é do Edson Chicali. Eu não sei exatamente como se pronuncia o sobrenome, mas ele falou, fala Rocket, quero antes parabenizá-los por estarem realmente comprometidos em levar-nos para o próximo nível como devs. Minha questão é, quais skills são realmente necessários ou esperados de um desenvolvedor iniciante? Abraço de Angola. Abraço pro pessoal aí de Angola, já teve várias gente que me perguntou, inclusive logo eu vou participar de um meetup lá. Mas voltando ao que importa aqui, quais skills são realmente necessários ou esperados de um desenvolvedor iniciante? Eu acho que depende muito aonde que você está querendo entrar, para qual oportunidade, para qual vaga. Então, assim, não tem como fugir do depende, né? Depende muito de qual oportunidade você está querendo entrar. Eu vou tentar botar como uma base desenvolvimento web, que eu acho que é o que é mais
que tem mais vagas, mais oportunidades de desenvolvimento web, né? E aí, fugindo daquela questão de desenvolvimento com plataformas, né? Porque assim, depende para onde você vai entrar. Se você vai trabalhar numa agência digital, hoje você vai precisar ter conhecimento das plataformas que são utilizadas dentro de uma agência. Por exemplo, um WordPress, né? Você vai ter que escolher se a empresa trabalha com e-commerce, sei lá, ela pode talvez utilizar Magento e tal. Então isso muda muito. Eu trabalhei muito tempo em agência, então eu sei como é que funciona isso. WordPress, PHP, isso reina lá dentro, então não tem como você fugir muito disso. Mas agora, se você vai entrar numa empresa que é de desenvolvimento web, mas que não é uma agência diretamente, que não é uma fábrica de site, de blog, tudo isso, eu acho que hoje, claro, você vai ter que dominar o conjunto HTML, CSS e JS. Dominar, que eu digo, é aquela boa base, que nem eu tinha falado na pergunta anterior, ter aquela boa base e tentar conseguir ser uma pessoa que se adapta bem para as ferramentas que a oportunidade vai te pedir. Então, geralmente, o dev iniciante, o problema é que ele tenta focar em muitas tecnologias. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que o dev iniciante ele tem que focar um pouco mais nos fundamentos ali, entender a base das tecnologias e se adaptar para conseguir escolher uma tecnologia para ele entrar no mercado. Então, se ele viu uma vaga que pede React, tenta se adaptar rápido para aprender o mínimo ali do React para entrar na vaga. Porque eu acho que é mais importante para quem é iniciante estar no mercado do que estar muito tempo estudando, ser muito profissional de uma tecnologia, só que não ter entrado no mercado ainda. Então eu acho mais importante no começo mesmo se preocupar em entrar no mercado ali, porque lá dentro você vai aprender muita coisa. A terceira pergunta agora, que é do Vladimir, ele falou: Oi Diego, como está? Sou programador Java há 8 anos, Java é uma linguagem muito poderosa, mas não a considero uma das mais focadas em produtividade. Ainda hoje, precisamos de muito tempo para ver o projeto em ação. Qual a sua opinião sobre transição de mercado para desenvolvedores com esse nível de experiência? Acho que deve considerar a permanência em um contexto mais familiar, procurando formas eficientes de trabalho ou investir em Node, React para um desenvolvimento mais ágil. Parabéns pelo canal. Que isso? 4x, Diego? Meti o Eminem. Se a pessoa estiver vendo o vídeo em 2x agora, tipo, ela vai... Caralho, tem um bug aqui. Vladimir, eu não acho que o problema é programar Java. Eu não acho que hoje o Java em si ele tem problemas de produtividade. Pode ser, faz muito tempo que eu não mexo com Java, mas eu sei que agora com a questão do Spring Boot, do Hibernate, eu não sei exatamente as ferramentas que usam, mas está muito melhor, né? Já são ferramentas que existem há um tempo, né? Mas não é aquele Java como a gente conhece das antigas. Mas se tu tá com essa necessidade de mudar, né, de mercado e tudo mais, eu acho que você deveria começar focando em outras tecnologias back-end, talvez porque você vai conseguir fazer uma transição melhor. Então, se você fazer essa transição aos poucos, né, fazer uns estudos, por exemplo, de Node, utilizando TypeScript, vai ter muita coisa parecida com o Java, né? Então tem muita coisa dos conceitos que tu traz lá de Java, da questão do ORM, como que ele funciona, tudo isso você vai conseguir trazer sem problemas nenhum. Então eu acho que essa migração, ainda mais que você tem 8 anos de programação, você provavelmente você é sênior, já tem uma boa facilidade com a tecnologia, isso não vai se perder quando você migrar da tecnologia. Você vai fazer analogias, pô, isso no Java eu fazia dessa forma, no Node eu faço dessa forma, ou se não for o Node ou qualquer outra linguagem, e aí você vai conseguindo ter esse rendimento muito mais fácil, assim. Não é um nem outro. Você não tem que pular rapidamente e largar o Java e trocar para uma outra tecnologia, mas você também não tem que fechar os olhos e continuar na mesma tecnologia para sempre. É a questão de testar e ver se você se adapta com outras tecnologias, ver se você gosta e tudo mais, se vai se sentir produtivo. E é basicamente isso, não tem muito assim uma receita, né? É meio ir testando e ver o que você gosta e o que não gosta. A quarta pergunta agora do Lucas Rosa, ele mandou: Salve Diegão, salve Lucas. Vale a pena focar em uma tecnologia que não se tem muita vaga de emprego? KK. Tipo, eu adoro trabalhar com Go, porém não vejo nenhuma experiência no mercado como dev, e as únicas vagas de Go que vejo são de empresas gringas procurando por dev sênior. Então, Lucas, cara, eu particularmente, eu adoro um monte de tecnologia também. Eu adoro Elixir, né, que é uma tecnologia super massa, mas também tem pouquíssima vaga, né? Então eu adoro Rust, acho muito massa, mas também tem pouca vaga. Então depende do teu objetivo. Se o teu objetivo é entrar no mercado, provavelmente você deveria estar focando em tecnologias que você vai conseguir entrar no mercado com mais facilidade. E aí você pode utilizar isso até como estratégia, né? Você pode, por exemplo, pegar um Java, um Node, um Python, sei lá, Python até eu acho que um pouco menos, porque está mais focado para a parte de machine learning e tal. Mas, por exemplo, um Node da vida, um Java, você usa isso como ponte, né? Você foca nessas tecnologias, você adquire aquela carga de conhecimento em back-end, e essa carga ela não vai ser perdida se você migrar depois, por exemplo, de uma vaga Node para Go. Então você meio que vira sênior ali, como você falou, em back-end, né, nos fundamentos do back-end,
E depois a questão da troca de tecnologias, as empresas geralmente elas não levam tanto em conta, né? A questão de você já ter um background de trabalhar com o back-end, isso já é uma coisa muito positiva para você. Nem sempre a tecnologia é o que mais importa, né? Até porque hoje as pessoas e as empresas elas estão mudando de tecnologia muitas vezes, né? Então, eu acho que eu faria isso no seu lugar. E aí agora a gente tem a pergunta do Diego Falsificado. É o Diego 5G, cara. Por que Diego 3G? Vai ficar para um outro PR. Não, brincadeira. Diego 3G é porque assim, não tinha aquela época do MSN que todo mundo escrevia o nome com letra e número? Era D1, meu nome, 3G, 0. Esse era meu nome. Nossa. E aí eu peguei o 3G e botei no final e eu não sei pra que eu fiz isso, cara, mas... E aí o Diego 5G agora, quero ver ele falar mais rápido, né? Se eu falo rápido assim, 3G, imagina ele 5G, né? Tá, mas ele falou, ainda tô esperando o LOLzinho que eu combinei com o Diego no Twitter. Essa é a pergunta? Cara, se eu for jogar LOL contigo, eu vou te dar um pau, tu nunca mais vai querer jogar LOL na tua vida. Vamos lá, a sexta pergunta agora do Kleberson Mark. Ele falou, estou estruturando um sistema que está em produção, onde cada cliente tem o seu banco de dados isolado. Legal. Estou pensando em unir todos os clientes em um único banco de dados para ficar mais fácil a manutenção. Isso é uma boa ideia, eu vou ter problemas depois. Só vai ter problema se tu tiver alguma coisa no contrato, principalmente toma cuidado agora com a questão da LGPD. Né? Então, estrutura muito bem, entende muito bem isso, quem sabe até consultar o advogado, eu acho que seria uma questão boa, que tenha conhecimento nessa parte mais digital. Mas a questão técnica, não, você não vai ter limitações quanto a isso. Eu tenho um post que eu fiz lá no blog da Rocket há um tempo atrás, que eu falo sobre multi-tenant e single-tenant, e na grande maioria das vezes vale mais a pena você ter todos os clientes dentro do mesmo banco. Esse trabalho de dividir os dados do cliente em vários bancos dá muito trabalho e nem sempre é tão recompensador. Então, muita gente vê essa questão de SaaS, né, de multi-tenant, single-tenant, de ter que sempre dividir as coisas, mas não é bem assim. A menos que você tenha um contrato de os dados estarem isolados e toda essa coisa, aí sim, aí principalmente órgão público, prefeitura tem essas coisas, assim, né? Mas se não é isso, eu, na maioria das vezes, eu vou escolher por manter todos os clientes, todas as empresas na mesma base, beleza? A sétima pergunta agora que vem do Gustavo Maltes. Ele falou, grande Diego, a Rocket City é uma inspiração para mim. Gostaria de saber qual banco de dados você me recomenda para o desenvolvimento de uma rede social, estilo Twitter e Instagram, onde é necessário ter várias informações e um controle maior sobre elas. O projeto é feito na Stack.js. Recomendo Postgres. Vamos lá para a oitava pergunta agora, do Igor Budny. Ele falou, eu sinto que o conceito de offline first hoje deveria ser tão obrigatório quanto mobile first, responsive first. Inclusive na questão de marketing branding, gerando maior tangibilidade ao produto e serviço. Por que será que ainda hoje os projetos não iniciam com essa prioridade? Igor, é uma boa pergunta. Eu concordo contigo em partes. Quando você está no mercado, principalmente lançando um produto, tem muito mais coisas que são levadas em conta do que só a experiência do usuário. Eu sei, é ruim, né? Não é que eu tô falando que é o melhor dos mundos, né? Que deveria ser assim sempre. Mas, principalmente quando um produto está iniciando, o que conta é ele estar no mercado rápido resolvendo o problema. Nem sempre da melhor forma, na maioria das vezes. Então, assim, eu acho que esse seria a maior motivação de não sair já o produto com offline first. Mas concordo contigo que é tão importante quanto a gente ter a questão do responsive first, mobile first e por aí vai. A nona pergunta agora é do Bruno. É só Bruno. E a pergunta dele também é... O cara é sucinto. Eu gosto de gente assim. É Bruno e é o que significa o nome da Rocket City. Acabou. É isso aí. Cara, mais direto que possível. Bruno, o nome da Rocket City tá até aqui na parede, o Léo não vai mostrar, porque a luz da câmera ele tem que ajustar e não sei o que, tudo, né? O nome da Rocket City vem de uma frase. Eu não vou contar todo o contexto, mas partiu de uma entrevista e tudo mais, uma menina, lá no começo quando a Google estava iniciando, que é o CEO da Google era o Eric Schmidt lá, e ele basicamente, entre indas e vindas lá de negociação com a mulher para vir trabalhar dentro do Google, ele lançou a braba e falou o seguinte, quando alguém te oferece um assento no foguete, você não pergunta qual assento, você simplesmente embarca. Então, assento no foguete, Rocket City. E o que ele quis dizer com isso é que a Google, o que a Google queria criar era tão inovador, era tão fantástico, que era um foguete. E quando alguém te oferece uma oportunidade para entrar no foguete, tu embarca porque a viagem vai ser muito massa. Então foi mais ou menos o que ele quis dizer e a gente trouxe a inspiração do nome porque a Rocket City quer ser um foguete na vida de todos os alunos, né? Basicamente isso.
A 10ª pergunta agora é da Júlia Santos. Ela falou, gente, qual o melhor modo de utilizar as coisas que você aprende em projetos na empresa para enriquecer o nosso GitHub? Não podemos deixar público o código, então qual o melhor modo? Porque querendo ou não, o GitHub é uma prova do nosso conhecimento e não colocando lá é igual a nada praticamente. Boa, Júlia. O que eu faria é, pega o que tu aprendeu na empresa e desenvolve uma outra coisa bem menor, que mostra aquele conceito que tu acabou de aprender. Então, se tu tá lá na empresa e tu aprendeu um relacionamento novo no banco de dados, cria um projetinho que você faz só esse relacionamento praticamente e joga no GitHub. Então não é o código da empresa, mas você está mostrando seu conhecimento. Eu faria isso. Agora a gente tem aqui uma pergunta da minha prima, é a Rafaela da Silva Fernandes. Ela falou, fala Diego, sou iniciante no mundo do desenvolvimento, hoje trabalho como front-end usando React. Gostaria de saber o que você acha de estudar a documentação completa do framework antes de ver vídeos, fazer cursos ou ler blogs. Antes, quando eu aprendi apenas vendo vídeos no YouTube, mas comecei a ler documentação de alguns frameworks e achei essencial e fantástico. Eu acho que cada um tem a sua forma de aprender. Não tem muito como definir, assim. Tem gente que aprende mais rápido lendo, tem gente que aprende mais rápido por vídeo, tem gente que consegue ler a documentação e tirar de lá o ensinamento. Não tem muito como definir, eu acho que tu tem que encontrar qual que é essa tua maneira de aprender. Hoje, eu particularmente, eu faço mais ou menos o mesmo processo que tu faz. Então eu vou na documentação, vou lá e vou tentando criar baseado no que eu vejo lá. Sempre que eu tenho dúvida, eu recorro ao Google, né, YouTube, e vou tentando encontrar recursos para resolver aquele problema. E aí eu vou. Então eu tento procurar coisas específicas para conseguir resolver o problema. A menos que eu tenha muita pressa, tenha real necessidade de aprender algo rápido, assim, e eu sei que tenha algum curso, assim, que vai me dar aquele empurrão para aprender algo mais rápido, assim, já nos padrões corretos, né? Senão, eu acho que não tem assim uma real necessidade. Vamos lá para a 12ª pergunta e penúltima também desse quadro. É o Pedro Guilherme, ele mandou, o Strap vai ser a nova tendência do CMS com React? Então, Pedro, eu não sei se o Strap ele vai ser a melhor opção na nova tendência do CMS com React, até porque tem muitas opções e depende muito do teu objetivo. O Strap, o que é interessante dele é que ele é open source e ele é self-hosted, então tu consegue simplesmente baixar ele como qualquer outra aplicação, botar no seu servidor e sair rodando, né? E até modificar, botar plugins e tudo mais. Mas, particularmente aqui na Rocket, a gente teve alguns problemas com o Strap. Não estou dizendo que é algo que não vai funcionar para todo mundo, pode ser que para você funcione super bem para o tipo de conteúdo que você está criando, para um blog, alguma coisa assim, mas a gente tentou fazer algumas coisas mais complexas e ele acabou se perdendo em alguns relacionamentos do banco de dados. Particularmente aqui a gente usa o Prismic, que é um CMS que daí ele já é pago, né? Você paga para usar e ele não é self-hosted, então é hospedado lá no servidor deles. E tem funcionado muito bem. Existem vários outros, acho que tem o Keystone, tem o CMS do Netlify, tem o CMS, tem o Contentful, tem o próprio Strap, você pode utilizar o Ghost. Então assim, tem várias opções, né? Então você meio que tem que testar aquelas que são mais legais para você e usar. Particularmente aqui na Rocket City hoje a gente está usando um combo de Prismic e Ghost. São os dois que a gente está utilizando. O Ghost ele é totalmente feito com o Node, né? E o Prismic, eu não sei exatamente com que tecnologias que ele é feito, mas ele funciona muito bem também. E agora a última pergunta, que é do Guilherme Sartori. Ele falou, passei muito tempo triste com a área de programação. Hoje percebo que ter ídolos na área está me fazendo atingir o próximo nível. Quais foram os 2 maiores ídolos que você teve na sua jornada e por que eles foram tão importantes? Não precisa ser só programador famoso. Boa, eu gostei dessa última frase de não precisa ser só programador famoso. Porque eu acho que eu não tive muito ídolo assim de programador ou programadora famosa, sabe? Assim, eu sempre fui mais realista, assim. Então, tipo, apesar de a gente sempre ter aquele sonho, né? De tipo, eu vou querer trabalhar na Google, Facebook. Depois que passou um tempo, eu comecei a pensar que eu não queria trabalhar nessas empresas. Então, eu acho que, assim, um dos ídolos que eu tive, eu tô tendo que pensar agora, mas um dos ídolos que eu tive, eu acho que foi o próprio Robson, que é CEO hoje da Rocket. Porque ele conseguiu montar uma jornada, assim, porque como ele também é programador, ele conseguiu montar uma jornada, assim, de trabalho remoto e avanço na carreira que me mostrou que as coisas eram possíveis. Então, quem sabe que eu conto minha história lá e tal, no NLW e tudo mais, eu falo que na época que eu trabalhava com agência digital aqui e tudo mais, e-commerce, essas coisas, eu achava que trabalho remoto era algo que não existia.
Então o Robson foi a primeira pessoa no meu círculo que começou a trabalhar remoto. E aí eu falei, eita, o negócio funciona, porque ele trabalhava remoto, com aquele negócio tipo de PJ e tudo mais. Então assim, foi algo bem bacana e eu achei que me mostrou vários caminhos. E aí que eu comecei a testar as vagas remotas e começou a dar certo. E o segundo não seria bem, assim, como tu falou, um programador famoso, não é bem um ídolo assim, mas eu acho que é uma pessoa que, se não tivesse ali, talvez minha jornada poderia ter sido um pouco diferente, que é o Gabriel Buzzi, que basicamente a gente começou a programar junto. É um colega meu que hoje trabalha em outra empresa e tudo mais, mas ele programa até hoje com React, Node e tudo mais, e se a gente não tivesse começado a programar junto lá, a gente começou a dar curso junto, nossa, mas muito nas antigas, assim, eu não sei quem é das antigas, mas na época, Videoaulas Brasil, MX Master, as coisas assim, muito massa, e começamos com PHP e fizemos curso técnico. Eu acho que se eu tivesse sozinho, assim, nessa jornada, talvez eu poderia ter me limitado, me acomodado um pouquinho antes, mas como a gente vivia numa certa competição ali de quem mandava melhor, eu acho que isso foi uma competição bem saudável ali pro início. Então eu ficaria com essas duas pessoas, eu não vou colocar nenhum programador ou programadora famosa aí não. Então agora é isso aí, a gente encerrou a segunda temporada do PR, e aí a gente vai começar uma nova temporada na próxima quinta-feira. Então não esquece, vamos deixar essa próxima temporada melhor ainda do que essa. Manda o máximo de perguntas que você tiver sobre todo esse contexto que a gente fala sobre programação aqui dentro do canal, aqui nos comentários desse vídeo. Enche de perguntas lá, uma pergunta por comentário, dá-lhe comentário a não poder mais, pergunta o que quiser, pergunta se eu prefiro Todd ou Nescau, qualquer coisa, joga aí embaixo pra gente encher o próximo PR com várias perguntas legais. Manda bastante pergunta técnica também, que eu adoro responder. E também mandem vários feedbacks sobre o quadro, sobre cada temporada, sobre o que vocês estão achando desse quadro, desde a iluminação, do cenário, do que eu tô falando aqui dentro, se eu tô falando besteira, que o pessoal aqui do time de conteúdo da Rocket está sempre ligado nos feedbacks para melhorar cada vez mais. E é isso aí, lembrando também que a gente está diariamente disponibilizando muito material gratuito, muito mesmo. Vocês lembram que eu fiz lá aquela aposta pro ano de 2020 que ninguém ia mais fazer mais conteúdo gratuito do que a Rocket nesse ano, e a gente vai cumprir isso. Então a gente está disponibilizando muito conteúdo gratuito, então se inscreve aqui no canal do YouTube da Rocket, que a gente está enviando muita coisa toda semana, deve estar saindo aí uns 4 vídeos por semana, e é para aumentar isso aí, triplicar, quadriplicar nos próximos meses, então fica ligado que a gente não vai perdoar ninguém. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Léo, manda um tchau pra todo mundo também. Um abraço. Era um tchau, manda um abraço. Tchau. Valeu aí, galera, vou ficando. Grande abraço.